o áudio é mais importante do que a qualidade do vídeo em si. E é por isso que eu não vou gravar com essa bosta. Bom, hoje eu quero falar sobre sonhos, porque isso sem dúvida é a coisa que mais me faz viajar na vida. Os meus sonhos, eles são continuados a cada noite que eu durmo. Não, sério, eu não tô inventando, eu não tô brincando, e pra você que não entendeu é o seguinte, eu vivo em outra realidade todas as vezes que eu durmo à noite. E não é tipo, todo mundo faz isso, todo mundo sonha e tal, não é isso. Eu tenho outra vida em outro lugar no meu sonho. Todas as noites, quando eu vou dormir, eu vou para um lugar específico, para um mundo específico, com acontecimentos específicos. E amanhã, quando eu vou dormir de novo, eu vou para esse mesmo lugar, continuando os eventos que aconteceu no sonho de ontem. Tipo, hoje é segunda-feira. Dormi, tive um sonho, fui no cinema no sonho e tal, saí com os amigos, beleza, acordei, vivi minha vida normal. E na terça-feira à noite eu vou dormir e eu sonho que eu estou nesse mesmo mundo e que ontem eu saí com os meus amigos, fui pro cinema e tal, entendeu? E assim, eu não sei por que isso acontece, eu não sei se é comum, se muita gente passa por isso também, eu realmente não sei. As pessoas que eu converso, que eu conheço, não me relataram coisas assim, poucos os casos e não tão frequente. Para você ter uma ideia, eu tô continuando essa história, esse sonho, desde que eu tinha meus 9, 10 anos talvez, pra você ter ideia. E não é uma coisa que assim, não é todas as noites que eu sonho com esse lugar, não. Mas pelo menos toda semana eu tô continuando. Já aconteceram várias vezes de ser tipo assim, todos os dias continuando, mas no geral ultimamente não tem sido tanto. Mas assim, pelo menos toda semana ou a cada 2 semanas no mínimo eu tenho sonho com esse lugar e eu continuo aquela história lá. Por que eu não sei. Como eu também não sei. Mas assim, é meio doido pensar, porque os sonhos até então não tem explicação, né? Eu já li algumas coisas sobre, mas não tem uma explicação exata. O que é aquilo que você vê, você ouve, você sente, você toca, mas não é real? O que é? É estranho. E eu tenho uma teoria muito forte de que sonhos realmente são janelas para outros mundos. Agora deu caralho mesmo. Não é partindo de ideia de filme nem nada assim, não. É porque, cara, eu já vivi muita coisa em sonho que foi muito real. E eu já vivi experiências acordado que pra mim comprovam ainda mais essa teoria. Vou contar uma história. Algumas vezes, minha namorada já me relatou um certo sonambulismo meu. De eu acordar do lado dela sem saber onde eu tô, sem saber quem ela é, ficar totalmente perdido no ambiente e simplesmente apagar, voltar a dormir de novo. Assim, eu também já vivi isso consciente em um sonho. Eu sonhei que eu estava em outro lugar, que eu estava em outra casa também com ela, só que eu acordei muito confuso, sem saber onde é que eu estava e o que estava acontecendo. Só que depois eu tomei consciência, explorei o lugar e tal, mas enfim, não vou falar isso aqui agora. E daí surge essa teoria na minha cabeça. E se quando eu dormi, eu realmente fui para outro mundo, para outra vida, e por isso que quando eu acordei lá eu estava confuso, sem saber o que estava acontecendo? E mais, e se quando eu acordei aqui, junto com a minha namorada, sem saber onde eu estava, e sem conhecer ela, não fosse exatamente esse eu, e sim um eu de outro lugar? Tudo bem que isso parece viajado, mas assim, a vida é viajada. Cara, quais as chances de você estar vivo? Olha tudo o que aconteceu na história do universo para que você estivesse vivo aí vendo esse vídeo. Eu acho que tá liberado viajar um pouquinho nas ideias, né? A arte existe porque a vida só não é o suficiente. É muito bom a gente viajar. Então por que não viajar em ideias, em teorias da conspiração e coisas assim? Eu acredito fielmente que quando você dorme, você vai para outro lugar, para outra realidade, para outras vidas. E não é sempre que isso acontece. Eu não acho que são todas as vezes que você dorme e todos os seus sonhos são algo assim. Não todos. Mas muitas vezes sim. Alguns sonhos eu não sei ainda porque eu não formulei teorias na minha cabeça e nem pesquisei muito para acreditar em alguma coisa. Então eu só não sei mesmo. Mas eu acho que nem todos você vai para outro lugar. Posso parecer um maluco falando isso aqui? Posso. Mas eu não ligo porque é a minha verdade, é o que eu acredito, sabe? E as experiências de sono são coisas muito intrigantes. Tipo, sei lá, paralisia do sono. Você já teve paralisia do sono? É bizarro. A primeira paralisia... A primeira paralisia do sono que eu tive na minha vida foi junto de uma experiência astral. Como assim? Eu lembro, foi até nessa casa, eu nem morava aqui ainda, era só minhas irmãs. Eu tava dormindo e do nada aconteceu a paralisia, eu tava meio que de bolso assim, eu não conseguia me mexer. Eu sentia como se tivesse alguém aqui sentado no meu ombro, nas minhas costas, impedindo que eu conseguisse me levantar, e eu não conseguia mexer o braço, as pernas, nada. É como se eu estivesse em posição fetal,
só que assim, sabe, de buço. E daí eu comecei a me ver de cima. Tipo assim, eu tive a visão de cima, como se fosse um filme, eu tava me vendo ali embaixo, deitado na cama daquele jeito. Foi bizarro, foi bizarro. Foi a primeira paralisia do sono que eu tive na minha vida. Primeira. Depois daí foram várias. Mas é aí que vem, qual a explicação pra paralisia do sono? Ah, mas tem todo aquele lance da respiração, que o seu corpo nota e tal, e você tá num estado meio de sono, meio acordado, por isso que você vê coisas. Irmão, eu acredito em conspiração. Pra mim, isso pode estar certo, mas tem algo a mais aí, entendeu? Como pessoas têm revelações em sonhos. Você pode não acreditar, mas é verdade, acontece. Eu já vi acontecer, comigo inclusive. Se você é alguém totalmente cético dessas coisas, eu não sei o que você está fazendo nesse vídeo. Eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém, e nem pra convencer ninguém de algo. Eu só quero conversar sobre essas experiências estranhas que acontecem nos sonhos. Porque de verdade, eu também gostaria de entender o que acontece, por que acontece. Como eu falei, paralisia do sono, projeção astral, esses sonhos estranhos, revelações que você tem em sonho. Eu não tô falando de religião, eu não tô falando de visões com deuses ou com anjos, nada disso. Mas tem muita gente que sonha com coisas que, sei lá, alguém falou algo para ela no sonho e acontece na vida real depois. Ou, sei lá, ela viveu aquilo no sonho e depois viveu na vida real. Acontece. Eu tive sonhos que achei muito esquisitos, pesquisei sobre, eu vi que era falando sobre tal acontecimento e no mesmo dia tal acontecimento aconteceu na minha vida. Aí entram duas vertentes. Eu acho muita coincidência, pra não ser nada, mas também, pô, eu pesquisei no Google, sabe? Pode ter sido uma resposta muito genérica de alguém que fala que lê mão, sei lá. Eu duvido, mas ao mesmo tempo é difícil duvidar porque a prova aconteceu na minha frente, comigo, sabe? É meio difícil desassociar uma coisa da outra. Mas, enfim, é complicado. É muito doido também quando você sonha acordado, né? Ou você acorda... Não, no caso você dorme e você acorda do... Quando você tá cochilando e você começa a sonhar, ouvir vozes, ver coisas, mas ao mesmo tempo você tá um pouquinho acordado, com o olhinho meio assim, e você consegue enxergar o que tá aqui ao seu redor. É muito doido quando esse tipo de coisa acontece. Ah, mas a ciência explica... Foda-se a ciência! Eu sou fiel crente da ciência, mas a ciência também erra. A ciência só define uma verdade até outra coisa se descobrir verdade e fazer com que aquela primeira verdade não seja verdade. Deu pra entender? Na Idade Média, o que eram doenças? Eram demônios, eram coisas, punições divinas. E depois descobrimos que era o quê? Era bactéria, era vírus, era, sabe, essas coisas. A verdade só é uma verdade até outra verdade provar que aquela primeira não é verdade, é uma mentira. É isso. Então assim, eu acredito muito na ciência. Mas quando se trata de coisas relacionadas a sonhos, nossa, eu viajo legal. Porque, cara, não tem o que me explique, não tem ciência que me explique. Porque quando eu fecho os olhos e descanso, eu literalmente vivo outra vida. Sinto, lembro, cheiro, como, vivo, sabe? Como se eu tô dormindo? Não tem como, cara, não tem como. Pior são aquelas experiências de sono que você, sei lá, tem uma paralisia do sono e você consegue acordar e você, caralho, que loucura, de uma paralisia e tal, e você percebe que ainda tá sonhando e depois que você acorda de verdade. Já aconteceu comigo. Eu tenho gravado no meu celular o momento que eu acordei de verdade, né? Obviamente não tem como gravar no sonho. Porque foi uma coisa tão doida, foi uma coisa tão que me marcou tanto, que quando eu acordei, eu peguei o celular e comecei a gravar um áudio pra mim mesmo, relatando o que tinha acontecido. 4 e pouco da manhã isso quando eu acordei. Porque foi muito, sabe, muito forte pra mim. Então, não tem ciência que me explique isso, pelo menos ainda não, sabe? Vai muito pra parte da teoria e tal. É que nem alienígenas, essas coisas. Ah, mas a ciência fala muito, cara. Acho que alienígena não tem nada a ver, na real. Tô usando o exemplo errado, esquece. Mas deu pra entender, não foi? Deu pra captar um pouco do que eu quero falar sobre sonhos? É muito esquisito, pô, essa realidade que você viaja. Assim, sabe? Eu queria entender, eu queria muito poder gravar. Eu queria que inventasse um dispositivo, que, sei lá, eu coloco um óculos que nem The Flash, ou eu não sei, eu coloco um capacete, e quando eu começo a dormir, eu durmo. Tudo que eu sonho é gravado e eu consigo ver em vídeo, sabe? Eu consigo voltar o vídeo. Ia ser foda, cara, ia ser do caralho, imagina! Que loucura! Outra parada que me pega muito é sonho no multiplayer. Como assim, você deve estar pensando, né? Há um tempo atrás, aconteceu uma coisa muito engraçada, vamos dizer assim, num sonho. Entre eu e uma amiga. Eu dormi, eu tive um sonho com ela, que ela se transformava em umas coisas lá envolvendo cobra, tinha matança, uma loucura. E nessa mesma noite, ela sonhou também com algo relacionado a ela cuidando de cobras e tal. Não era exatamente o mesmo sonho, mas era como se o meu sonho fosse uma continuidade do sonho dela. Isso foi muito esquisito, muito, muito, muito esquisito. Assim, a gente não sabe explicar essa coincidência, mas foi uma coisa muito estranha. E ela e eu temos essa ligação estranha, sabe? Acontecem coisas estranhas relacionadas a sonhos e coisas da vida
no geral, relacionadas a ela e eu. Coincidências estranhas. Enfim, já pensou que foda? Você consegue, sei lá, desbloquear o modo multiplayer do sonho. Você consegue sonhar junto com outra pessoa ali. E você consegue gravar aquilo. Cara, eu tô viajando, tô parecendo um Monark falando, tô ligado. Mas ia ser muito foda. Ia ser uma coisa incrível, sabe? Mas enfim, eu acho que eu já tô maluco demais aqui. Já tô com um papo de doido. Então, né, vamos parar por aqui, vamos dar um time. Agora vamos falar de alienígena no próximo vídeo, pode ser? Só piora, eu sei, só piora. Mas por favor, não me confundam com o Monark, tá? Eu aceito tudo menos isso. Acorda, cara! Eu sou meio louco das ideias, eu gosto de conspirações, eu penso demais sobre a existência e as coisas da vida, mas eu não sou louco que nem ele, tá? Ou melhor dizendo, eu não sou louco, eu sou edição limitada. Já começou!